Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à coluna Empresa Viva. Sou Walter Roque, consultor de empresas. Sabe, dívidas que muitas vezes ficam com o governo, com impostos que não foram recolhidos por um motivo ou por outro, e eles precisam ser, é preciso resolver essa questão com o governo, porque além de problemas com o patrimônio que pode ser leiloado a qualquer momento, né, existem várias outras restrições. Então, como resolver esse problema? Utilizando precatórios. Sabe o famoso devo, não nego, pago quando puder? O precatório está bem ligado a essa máxima conhecida aí na sociedade. Porque são dívidas reconhecidas. Então, por exemplo, o Estado, a União, o município, talvez o Distrito Federal, de repente está devendo para mim aqui. Eu processei, ganhei o processo, trânsito, julgado, tem todo o direito de receber. E o Estado vai falar o quê? Realmente, você tem todo o direito de receber, mas a gente não sabe quando vai poder te pagar. E aí vai ter que esperar. Aí, conforme orçamentos isso, anual, há dinheiro destinado para esses precatórios. E eles vão sendo pagos na medida do possível. Então, tem precatórios que recebe com um ano, precatórios que com 2 anos já recebe, e tem alguns deles, que acredito ser até a maioria, que não se faz ideia de quando vai receber. E é nesses precatórios que existe uma oportunidade para o pagamento de impostos. Lembrando que precatórios são essas dívidas e existem também dívidas entre a União, os estados, o Distrito Federal e municípios que estão na mesma forma, da mesma forma. São dívidas que realmente existem, são reconhecidas, mas não foram pagas, viraram precatórios. E aí, nesse sentido, o que o governo abriu espaço para os endividados ou os devedores de impostos, aqueles que atrasaram os seus impostos? O precatório ele virou, dependendo do imposto, ele virou uma moeda corrente. Pode-se pagar impostos utilizando precatório. Alguns deles. Isso eu estou colocando aqui como uma luz nesse caminho para quem ainda não conhece, mas é uma área que exige um advogado tributarista por perto. Ou um contador especializado nessa área, porque ela é muito intrincada. Na verdade, o que se percebe é que o governo não tem tanto interesse assim que as pessoas paguem as suas dívidas com precatórios, que são esses títulos. Então, se eu tenho hoje uma dívida de 120 mil reais com o governo e tem precatórios de 120 mil reais, a priori se entende que eu posso utilizar esses precatórios e quitar a dívida com o governo. Quem não tem o precatório pode adquirir esses precatórios. Então, passa de um nome, do A para o B, através de uma negociação. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 100 mil reais em precatórios e não tenho dívidas. Mas alguém que tem dívidas com o governo e com os impostos quer usar esses precatórios. Então, ele pode negociar comigo e esses precatórios vão ser usados em seguida, mas muitas vezes com deságio. Então, quem quer pagar as dívidas com precatório, procura alguém que tem e, tipo, se seu precatório é 100 mil reais, então eu vou pagar para você 90 mil, 80 mil, 50 mil, 30 mil, pode acontecer de tudo nesse momento, que é uma negociação. E qual que é a vantagem? Quem tinha um precatório de 100 mil reais sem nenhuma expectativa de quando vai receber, uma insegurança gigantesca nesse sentido, passa a receber com segurança ali um desses valores combinado. Né? Vamos imaginar que a metade do preço, 50 mil reais, e vence um precatório de 100 mil. E esse precatório é usado para pagar a dívida com o governo. Então, esse trâmite é legal, né? Funciona, mas tem que tomar muito cuidado. Não é algo que o leigo deve trabalhar, né? Pelo rumo que pode ter problemas. É preciso de profissionais especializados, como advogados tributaristas especializados nessa área e contadores que também se especializaram nessa área tributária para fazer todo o trâmite. Por quê? Porque, infelizmente, tem muito golpe no mercado. As pessoas estão, muitas vezes, muito preocupadas com dívidas que acumularam com o governo e viram alvo de pessoas que procuram aplicar golpes para
pegar o dinheiro dessas pessoas, falando em precatório, falando o que realmente pode pagar e tudo mais, e no processo pegam muitas vezes dinheiro adiantado, ou falam que vai resolver e não resolvem, depois querem cobrar alguma coisa, e acaba ficando pelo meio do caminho com pessoas oportunistas que tentam usar dessas artimanhas, desse processo não que não vai levar a resultados para tirar vantagem. Então tem que tomar cuidado, tem que procurar pessoas idôneas. Existem vários escritórios de advogados e contadores com história, com vários clientes atendidos, com resultados para mostrar, que tratam desse assunto. Então, se você está endividado, tem uma dívida muito alta com o governo e precisa resolver, há caminho, um deles passa pelos precatórios, outros por negociações, mas sempre com um especialista. Se você gostou do assunto, acesse na Jovem Pan, o canal do YouTube da Jovem Pan, Presidente Prudente, a playlist Empresa Viva. Existem vários outros vídeos falando de assuntos diferentes, com dicas incríveis para o seu empreendimento. Sou Walter Roque, consultor de empresa, e a gente se vê lá.